Amém. Nós vivemos numa época que falar de sangue, comer o corpo de Cristo e tomar do sangue de Cristo é um negócio que nojo. A gente vive numa época que o Evangelho ficou tão simplificado que falar do sangue de Jesus não precisa falar, todo mundo já sabe o que ele fez. Não vamos focar no sangue, porque o sangue, ele espanta as pessoas. Não é legal falar do sangue. E falar do corpo de Cristo, do corpo ferido de Cristo, também deixa para lá. Que hoje nós estamos sem o ministério infantil, né? Falar do corpo de Cristo nos dias de hoje parece até desnecessário. Parece que o Evangelho, ele chegou num ponto de simplificação que não precisa falar do sangue e do corpo. Mas o fato é que a coisa mais importante que Jesus fez foi entregar o seu corpo e derramar o seu sangue. A palavra que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, em primeiro lugar, é Mateus capítulo 12. Se você puder acompanhar, Mateus capítulo 12. Dos versos 1 a 4. Mateus 12, 1 a 4 diz assim: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Então, a situação é a seguinte: era sábado e eles estavam com fome, passaram numa plantação e comeram. E os fariseus disseram, os fariseus acompanhavam os discípulos só para acusar, né? Eles disseram: Olha, eles estão fazendo algo que não é permitido no sábado. E Jesus responde com um exemplo de Davi. Davi era uma espécie de herói nacional. Então, você falar de Davi, todo mundo se cala, porque Davi era o grande rei dos judeus. E existiu uma ocasião onde Davi e seus soldados estavam com muita fome e chegaram ao templo com muita fome. E Davi disse ao sacerdote: Eu estou morrendo de fome, meus amigos também. Sabe esses pães que ficam aí, que vocês guardam, esses pães, os pães da presença de Deus? É esse mesmo, que vocês têm que trocar de tempos e tempos. Acho que já está na hora de trocar. Me dá o velho, eu como, você põe o novo. E o sacerdote falou: Não posso fazer isso, não é permitido. Esse pão representa a presença do Senhor. Só os sacerdotes podem se alimentar desse pão. Mas nós estamos com fome, estamos caminhando há dias sem comer. E quando ele disse isso, ele estava querendo dizer: nossos homens não se tornaram impuros nesse período. Nós não tomamos mulheres, nós não fizemos nada impuro nesse período. Nós estamos há dias caminhando sem fazer nada de impuro. O sacerdote concordou e deu o pão. Aquilo é um ato profético que está acontecendo. Ele está permitindo que alguém que não é sacerdote coma do pão da presença de Deus. E Jesus, quando ele está falando aqui, em Mateus 12, ele já está lançando uma palavra no mundo espiritual, dizendo: Olha, tem muita coisa que não é permitida que vai começar a acontecer. Tem muita coisa que vocês dizem que não é permitido que vai começar a acontecer. Porque eu sou Deus, eu sou o pão da vida. Muitos vão comer do pão da vida. Muitos que vocês nem imaginam que são os não-judeus vão comer do pão da vida. Muitos que não podem comer do pão da vida vão ter acesso ao pão da vida, que é o próprio Jesus. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar do pão. Pão, ele é um negócio que eu fiz uma vez pão na minha vida, ficou horrível. Não é fácil fazer pão, tá? A qualidade da farinha, da água, o pão é muito sensível, né? E o pão, na realidade, ele é uma mistura de vários elementos. Só que uma vez que a massa está pronta, está descansada e tal, antes de descansar, melhor dizendo, você tem que amassar, tem que triturar os grãos, você tem que
bater, socar, deixar ela homogênea. Ela sofre, aquela massa sofre na tua mão. E depois de todo esse processo sofrido, você faz um pedaço, põe para assar e vai no fogo. Então ainda, se a gente for pensar que aquilo é um ser vivo, morreu de vez. Já sofreu e agora foi queimado. E Jesus fala, eu sou o pão da vida. O fato é, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, claro que ele não está se referindo a esse elemento de nutrição, mas algo espiritual. No mundo espiritual, Jesus é esse que sofreu para nos dar a vida. Ele foi esmagado, triturado, humilhado, destruído naquela cruz, morto, para nos dar a vida. Porque toda manhã, quando a gente vai na padaria e fala assim, me vê 3 fresquinhos, a gente, com essa facilidade, a gente vai lá, pega 3 pães e come e alimenta uma família. Porque alguém foi lá e fez tudo aquilo. Jesus, que é o pão da vida, passa por todo esse processo para nos dar a vida. Então, quando ele fala, eu sou o pão da vida, representa algo muito grande. Representa algo no mundo espiritual, que ele fez algo muito grande para você ter vida hoje. E o corpo, nosso corpo, se alimenta pela boca. Tudo que entra de alimento, entra pela boca. Não seria de outra maneira, é mais natural o ato que nós vamos fazer, um ato de fé que nós fazemos da Santa Ceia, de comer do pão, ser pela boca. Porque é aquilo que nós cremos que nos alimenta, nós comemos e colocamos na boca. Você não põe na boca nada que você não crê, ou não entenda, ou não sabe, que faça bem. Se faz mal, você nem chega perto, você não põe na boca. Se é um veneno, nem cheira. Mas aquilo que você tem certeza que vai te fazer bem, aquilo que vai te alimentar, você põe na boca. E é um ato de fé. Você pôr na boca e comer algo é um ato de fé. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tinha um filho muito desobediente, e essa mãe não sabia mais o que fazer com a criança. E essa mãe foi visitar um psicólogo. E o psicólogo falou o seguinte, olha, seu filho ele é muito pequeno ainda, a gente vai ter que fazer um acompanhamento. E a mãe, cristã, claro, a mãe disse, e quando que eu vou poder ter uma melhora? Quando eu posso ver uma melhora nessa violência do meu filho, nesse rancor, esse até ódio que ele tem com as coisas? Quando é que eu vou poder ver isso? Porque o filho passou por uns processos difíceis durante a vida, mesmo tendo pouca idade. E essa psicóloga, ela respondeu de uma maneira que, quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus, isso está na palavra de Deus, ela não sabe. Essa psicóloga disse, quando o seu filho começar a falar. Só quando o seu filho começar a falar, você vai poder começar a tratá-lo. Até esse momento, não tem muito que você possa fazer. A boca é um negócio que na Bíblia ela tem é um membro especial do nosso corpo. Pela boca nós profetizamos, pela boca nós amaldiçoamos, pela boca nos libertamos, pela boca confessamos que Jesus é o Senhor, pela boca nós conseguimos algo no mundo espiritual. E é pela boca também que nós tomamos o corpo de Cristo. Fazer parte desse momento é algo especial no mundo espiritual. E da mesma forma que o pão que estava no tabernáculo era um pão que periodicamente tinha que ser trocado, da mesma forma que o maná diariamente chegava do céu para o povo, o pão que nós temos aqui, que simboliza o corpo de Cristo, nós fazemos toda vez em memória de Jesus. Toda vez que nós nos reunimos em memória de Jesus, nós fazemos isso, periodicamente. O pão da vida, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, ele fala que é um pão que vem do céu. No Antigo Testamento existiu literalmente um pão que caía do céu. Sabe aquela ideia de, isso aí não cai do céu. Não, dinheiro não cai do céu, mas pão caiu do céu. O alimento diário de um povo durante anos caiu do céu. E esse alimento se chamava maná. Diariamente eles tinham que ir lá pegar esse pão, esse tipo de pão, e comer. Só que a palavra de Deus diz que eles não podiam pegar mais do que eles precisavam, porque estragava. E Deus falou, todo dia eu vou mandar. Você vai lá, pega o que você precisa para o dia. No dia seguinte você vai lá, pega o que você precisa para o dia. E assim sucessivamente. Então, a ideia de pão, ela vai crescendo na Bíblia. Começa com o pão do maná,
e chega até o momento final que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Nós precisamos do pão todo dia. Precisamos de Jesus a todo momento. E não existe uma situação onde você possa dizer: olha, já tenho Jesus o suficiente. Eu já tenho o suficiente da presença de Deus para viver o resto da minha vida. Não preciso mais. O que eu já fiz para Deus já está bom. Engraçado, porque eu já escutei várias pessoas dizerem isso em vários ministérios. E depois, anos depois, você vê que o ministério se abala. Quando eu já vi líderes dizendo: a minha cota com o Senhor já está cumprida. Eu já fiz a minha parte com o Senhor. Já passei da cota com o meu Senhor. É como se você dissesse para Deus: Deus, eu não preciso mais do Senhor amanhã. Eu já tenho o que eu preciso hoje. Só que a gente não sabe o dia de amanhã. Isso é um tolo dizendo. E ministerialmente, pior ainda, é como se você dissesse: Espírito Santo, deixa comigo agora. Deixa que eu toco essa igreja. O pão é diário, Jesus é diário, a nossa necessidade com Jesus é diária. Quando a gente se reúne para fazer esse ato profético de tomar a ceia, é algo que nós fazemos periodicamente. Nós precisamos lembrar constantemente do que Jesus fez por nós. Por isso, eu sou contra a simplificação do Evangelho. Muitos que dizem: não tem necessidade mais de falar do pão e do sangue. Do pão e do suco, não tem mais necessidade, todo mundo já sabe o que isso significa, e são esses mesmos que dizem muitas vezes: a era dos milagres, a era do poder já passou, vamos caminhar para frente, vamos amadurecer no Evangelho. Não, eu digo não para essas coisas. Eu digo que o poder do Espírito Santo, ele é diário, ele é constante. A gente precisa todo dia lembrar do que Jesus fez por nós. Todos os dias nós estamos precisando da cura de Deus. Não é porque nós já somos filhos de Deus, batizados no Espírito Santo, com as vestes renovadas, as vestes purificadas, que pronto, acabou. Não, é todo dia. Como Paulo fala: eu vou lutar, eu vou correr até o último dia. O pão representa a dependência. É difícil, né, acreditar que há 100 anos atrás não existia geladeira. É muito difícil entender isso, né? Eu vou viajar hoje, né, à tarde, e aí eu fui na geladeira ver se tinha algum alimento para estragar, né? Falei: se tiver eu já levo, como no caminho. E tinha um produto lá que poderia estragar, mas eu falei: não, isso aí aguenta, porque está na geladeira. A geladeira é um negócio que você põe lá e esquece. E quando você está com fome, você vai lá e pega. Quando você precisa, você vai lá e pega. Uma vez por mês ou duas, você abastece ela e vai lá pegar quando quer. Mas o pão que estava no deserto não era assim. O pão da vida não é assim. A gente não põe Jesus numa geladeira. Não tem como colocar e falar assim: quando eu precisar, eu vou lá e pego a minha parte. Não é assim que funciona. Por isso que a gente não pode entender que o nosso Deus como um pronto-socorro. Ele não funciona dessa maneira. Dessa maneira, hoje nós estamos com umas limitações aí. Aproveitando a pausa, nossos irmãos que estão em Brasília, eles estão celebrando o aniversário lá do 3º ano de Brasília. Chegaram todos bem. Continuem orando nesse período também. Hoje eles terão a celebração, continuem a oração, que Deus continue derramando sobre eles também. A gente sabe que a igreja também está passando por muitas transformações, e eu creio que nós somos uma igreja só. O diabo quer nos convencer de uma mentira que somos igrejas separadas, mas nós somos uma igreja que serve a Jesus. O pão diário, ele é sinônimo de dependência. A nossa dependência com Deus é diária. Não tem um momento em que você chega e fala assim: já está garantido, já sei o que fazer pro resto da minha vida. Não existe isso. E isso daqui que a gente faz constantemente. Não tem um momento que você fala: já fiz muito disso aí, poxa, eu faço desde que sou criança, poxa, toda vez tem esse negócio, todo mês tem esse negócio, para quê? Sim, é necessário constantemente nós lembrarmos do que Jesus fez por nós. Constantemente. Esse é o pão.
Agora eu vou entrar na parte do sangue. A parte do sangue é um pouquinho mais delicada. O corpo você entendeu. É a dependência diária. O corpo que Jesus entregou para ser destruído, amassado, para você ter vida. O sangue é uma palavra que hoje em dia, ela não é muito bem vista. Você falar em sangue hoje não é uma das melhores coisas. As pessoas têm aversão a sangue, muitas vezes. Mas, uma vez eu fui para o interior, interior de Minas Gerais. E era uma viagem missionária, o pastor estava lá na fazenda ali, e ele falou: vocês querem comer alguma coisa diferente? Não, qualquer coisa, pastor, fica à vontade. Bom, ele falou: vamos fazer então vamos fazer um pouco de torresminho, vamos fazer uma feijoada, vamos, quem não quer, né? A gente aqui, quarta-feira, vai, come, é só pedir no restaurante, em 15 minutos está na mesa e você se delicia com uma bela feijoada. Mas lá não é assim, não. Aí ele falou: então vamos lá, vamos matar o porco, né? Como assim? Vamos matar o porco? Vamos matar o porco. Vocês querem comer o torresminho, a feijão? Vamos lá matar o porco. Pastor, tem certeza que precisa matar o porco? É claro que precisa matar o porco. Precisa derramar o sangue, precisa matar. Eu não sei se vocês já viram um porco morrendo. É feio. É feio o negócio. O porco grita, berra. E porque lá não tem um matadouro industrial, nada disso, é fazenda. O porco, o bicho briga com você e derrama sangue, sai sangue, e é difícil, é muito difícil. E eu vi aquilo, eu fiquei chocado e falei: não sei se eu quero comer, mas eu comi. E nos dias de hoje o sangue ele é muito mal interpretado. O sangue é visto como uma coisa ruim. O sangue é visto como uma coisa negativa, mas o fato é que Jesus veio para derramar o seu sangue. Todo o seu sangue, até a última gota do seu sangue, por nós, por você. Ele veio para isso. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 1, versículo 23. A gente está colocando os versículos aqui? 1, 23. Vou abrir aqui. Diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel. Calma aí, é Jesus ou é Emanuel? Não, lhe chamarão Emanuel. Ele será Emanuel. O nome dele é Jesus. O nome foi dado pelo Pai, trazido por um anjo. Mas foi revelado o nome de Jesus, mas lhe chamarão Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Pela primeira vez na história da humanidade, Deus está conosco. Não, como assim? Não tem certeza? Deus nunca esteve conosco? Não. Ele enviou o seu anjo. Ele enviou muitas vezes o seu anjo com o nome do Senhor, para falar em nome do Senhor. Mas o Deus estar conosco nunca aconteceu. O próprio Deus se fez carne, está conosco. E ele veio para derramar sangue. Jesus, ele veio numa situação que é como se você tivesse... Imagina você ser enviado... Hoje está... Ninguém pode ir, por favor. Crê, por favor. Você vê Jesus numa situação... Você vê Jesus vindo numa situação de Deus conosco, mas Ele vem para que nós tenhamos vida. Mas para a gente ter vida, Ele tem que morrer. É como quando eu pedi para esse meu pastor: pastor, eu quero comer feijoada. Vamos ter que matar o porco. Tem certeza? Precisa matar o porco para ter feijoada? É óbvio que precisa. Não tem um açougue ali. Você quer ter vida? Jesus precisa morrer. É óbvio que Ele precisou morrer para que você tivesse vida. Então o sangue de Jesus nos trouxe vida. E a palavra diz que Ele é a videira. João 15. 1-2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Jesus disse: eu sou a videira. Videira a gente sabe,
é aquela planta que dá o quê? Uva. O fruto da videira é o suco de uva. A representação do suco de uva representa o fruto da videira. E quem é a videira? Jesus. O sangue de Jesus representa o que Jesus fez para nos dar vida. Porque Ele é a videira. Então, nós temos que entender o que é o sangue. Sangue. Existiu o primeiro tabernáculo, aquele na época de Moisés, que matava-se um animal. Você trazia o animal, degolava o animal, saía sangue, os seus pecados eram transferidos para aquele animal e você era perdoado. No segundo tabernáculo, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos e entregar. Ele já derramou sangue, já pediu perdão dos pecados, já foi transferido, e ele entra representando o povo. É já uma evolução, né? Ele é por representação, ele representa o povo para Deus dar um perdão para o povo. E num terceiro momento, Jesus faz isso como um cordeiro que morre por todos, como um animal que morre por todos. É meio estranho, né, falar que Jesus é um animal, mas ele representa aquele cordeiro que foi degolado, morreu, perdeu sangue. Ele representa esse animal. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 a 20, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Nós somos o novo tabernáculo. Você é o novo tabernáculo. É em você que está acontecendo esse momento de perdão, de sacrifício, porque Jesus habita em você. Então nós não podemos simplificar o Evangelho e tirar o sangue dessa fórmula. É triste ver que esse ato de tomar a ceia nas igrejas tem diminuído. Historicamente, tem diminuído. Existem muito mais igrejas hoje do que antigamente, mas tomar a ceia não é um ato tão frequente nas igrejas. Por quê? Simplificamos o Evangelho. Se o cara já recebeu Jesus, já está bom. Se o cara já tem os dons fluindo, já está bom. Se ele já está servindo na obra, já está bom. Para que a gente vai ficar fazendo esses rituais? Para que a gente vai ficar fazendo essas formalidades de tomar a ceia? Não. A gente precisa lembrar constantemente do pão, que é o corpo de Cristo, e do sangue. Eu quero finalizar. Assim, hoje é bem rápido. Eu quero só falar um pouquinho mais sobre a ceia, antes da gente começar a ministração da ceia. 1 Coríntios 11 fala um pouquinho sobre a ceia, como tomar a ceia. Tem algumas instruções. 1 Coríntios 11, 23 a 30 diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Isso aqui é um aviso de Jesus, para quem não tomar a ceia. Muitos estão fracos, doentes e já dormiram. Muitos são esses? Muitos que creem em Jesus. Muitos que estão perto de Jesus. Muitos que participam da ceia, que participavam desse momento. Já estão doentes, fracos e já dormiram. Isso aqui é para nos acordar. Isso aqui é para nos revigorar. Para a gente não ficar fraco. Para a gente não ficar doente. Para a gente não dormir. É por isso que a gente faz. A gente lembra constantemente do porquê estamos fazendo isso. Porque Jesus morreu para que eu tivesse vida. É horrível a ideia de morte, é horrível. Mas Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Por isso nós fazemos isso.
Não existe nenhuma outra igreja, nenhuma outra crença, nenhuma outra religião no mundo que possa fazer isso. Que possa dizer, o meu Deus ressuscitou, o meu Deus venceu a morte. Ninguém pode dizer isso. Só Jesus fez isso. E quando ele fala indignamente, não tome a ceia indignamente. O que é indignamente? Se você não crê nisso, não tome. Não tome. Isso é um aviso para nós cristãos, quão sério e quão importante esse ato significa no mundo espiritual. Você pôr na boca algo que representa a morte de Jesus, a carne de Jesus, o sangue de Jesus na tua boca, representa algo muito poderoso no mundo espiritual. Ou seja, se você não crê, toma cuidado. Você está fazendo de forma indigna. Isso pode trazer condenação para você. Mas se você crê que tomar a ceia, comer do corpo de Cristo, do sangue de Jesus, e aquilo é vida, glória a Deus. Isso vai te revigorar, não vai te deixar fraco, doente, nem dormindo. Nós somos a igreja de Jesus. No fim dos tempos, a igreja não pode estar dormindo. Nós não podemos estar dormindo no fim dos tempos. Nós não podemos estar imobilizados no fim dos tempos. Nós somos a igreja de Jesus. Ele confiou grande responsabilidade à igreja. Ele instituiu algo sobre a igreja. Para finalizar hoje, Marcos capítulo 5. Versículo 25 a 30. Marcos capítulo 5, 25 a 30. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia, fluxo sanguíneo, saía sangue do corpo dela, seja por menstruação, ferida, sei lá, não fala, o texto não fala, mas é hemorragia. Hoje seria, as plaquetas não seguravam o sangue, a saída do sangue dela. 12 anos. E no outro evangelho diz que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos. Então, tem algo que você não consegue fazer. Tem algo na sua vida que você nunca vai conseguir fazer. E esse algo é a vida eterna. Você pode se esforçar ao máximo, ser o melhor ser humano sobre essa terra, ser o cara mais generoso, mais bondoso e correto nessa terra. Isso não quer dizer nada. Você não vai conseguir a vida eterna. Você pode gastar todo o seu dinheiro, todo o seu esforço. Se você não tem do poder de Jesus, morreu, acabou. Essa mulher gastou tudo que ela tinha e não foi curada. Só que ela pensou, se eu tão somente tocar no manto de Jesus, Ele vai poder me curar. A fé. Nós fazemos isso aqui em fé. Se você toma o suco de uva e um pedaço de pão com fé, tão somente você será curado. É isso que a gente está fazendo. Nós estamos aqui para isso. Hoje nós vamos tomar a ceia agora. Vamos tomar junto com a ministração. A própria ministração será a ceia. O grupo de louvor pode subir. Pode subir. A presbítera, o diácono Kim, já podem distribuir. Mas não tomem, tá? Só receba. Receba o suco, receba o pão, segure um momento, segure um momento. O grupo de louvor já pode ir tocando.